Bom, acho que a gente já pode dar início. Podemos, Ari? Tudo certo. Então, tá bom, a gravação já está acontecendo. Então, Joseph já está traduzindo. Então, agora eu dou início, a gente faz a abertura dessa audiência pública devolutiva da Subprefeitura de Parelheiros. Então, eu queria saudar a todos os participantes, dar as boas-vindas aos representantes da subprefeitura, aos representantes das secretarias e principalmente aos munícipes que entraram aqui para ouvir o resultado do processo de orçamento cidadão deste ano de 2025. O meu nome é Tiago Hermel, eu sou analista de políticas públicas e gestão governamental da Secretaria de Eficiência, Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência. E aí, é, vocês podem estar se perguntando: ah, mas não era a Secretaria da Fazenda que fazia o Orçamento Cidadão? Sim, era, mas teve uma mudança institucional recente, né? O processo do Orçamento Cidadão, ele é conduzido por um setor que ficava na Secretaria da Fazenda e desde o início do ano passou a fazer parte dessa nova secretaria, né? Secretaria de Planejamento e Eficiência, que a gente vai chamar de CEPLAN. É onde esse processo está. E na prática, o que que muda para a população, o que que muda para quem participou? Não muda absolutamente nada, né? É só uma reorganização institucional da prefeitura. A parte de planejamento, ela vai ficar e do orçamento, ela junta com outra parte da prefeitura que já fazia também um pedaço do planejamento, então até faz bastante sentido essa mudança. Mas para o orçamento cidadão, o impacto é zero. Como eu mencionei, essa é uma audiência pública devolutiva do orçamento cidadão, que significa que o nosso objetivo aqui é prestar contas, garantir transparência de todo o processo que aconteceu durante esse ano. Não é uma etapa deliberativa de votação de proposta, de apresentação de proposta. Claro que, eventualmente, na hora que a gente abrir para falas, os munícipes podem fazer propostas, podem questionar ou sugerir melhorias do nosso processo, mas elas não vão ser sistematizadas para envios aos órgãos da prefeitura como foram feitas na fase inicial, né? Então, tem esse caráter um pouquinho diferente, mas ela é tão importante quanto porque é realmente a audiência em que a gente devolve para a população todo o resultado desse processo de participação que aconteceu durante este ano. Bom, é, vou falar um pouquinho dessa estrutura. Estamos fazendo a abertura da audiência. Eu vou falar um pouquinho do processo do orçamento participativo. Eventualmente alguém pode estar tendo contato pela primeira vez, mas enfim, para a gente se situar aqui nesse processo. Depois a gente passa às análises das propostas que foram feitas pelos cidadãos. As análises serão feitas pelas secretarias e pela subprefeitura de Parelheiros. Aí a gente abre para a fala dos munícipes, mediante inscrição. Alguém já tinha perguntado, a inscrição é feita levantando a mão. No, como é levantando a mão? Não é levantar a mão na câmera, mas tem um botãozinho com uma mão que você clica ou toca com o dedo, se for um celular, e ele aparece que a mão está levantada. Eu vou fazer uma vez aqui, só para todo mundo ver, né? Então, eu levantei a minha mão aqui e acabei de abaixá-la. Então, na hora que a gente abrir para a fala, eu peço para as pessoas levantarem a mão. A ordem de fala vai ser a ordem que clicarem nesse botão. Como eu disse, não precisam se preocupar, tem sido muito tranquilo, vai dar tempo para todo mundo falar. Apesar disso, a gente estabelece um tempo de fala de 3 minutos e o teto de 20 falas. Mas eu duvido muito que a gente chegue a esse teto, até pela experiência das demais audiências. Finalmente, a gente, depois da fala dos munícipes, a gente volta para os representantes das secretarias e da subprefeitura para esclarecer dúvidas, enfim, alguma indagação que tenha ficado alguma dúvida em relação ao processo também, eu posso tentar esclarecer, sempre lembrando que os representantes dos órgãos públicos aqui são técnicos,
não são dirigentes. Então, a gente pode responder até o limite do nosso conhecimento e até o limite de características técnicas, de características operacionais daquilo que a gente está discutindo, até o limite do nosso conhecimento. Não podemos tomar decisões ou assumir novos compromissos ou estender os compromissos que foram assumidos aqui. Então, acho que isso é bem importante ficar claro para que a gente não crie expectativas que eventualmente sejam frustradas. E aí eu vou falar um pouquinho das orientações gerais. Como eu disse, são 3 minutos de tempo de fala. Fiquem tranquilos que eu não serei rigorosíssimo com esses 3 minutos. Se precisar passar um pouquinho, não tem problema. 20 participantes no máximo para falarem. Basta levantar a mão e aí no momento da fala, quando a gente avisar, vocês habilitam o microfone e podem falar. Como eu citei, os botões de levantar a mão dependem muito da plataforma que vocês estão utilizando. No celular fica num lugar, no computador fica no outro, mas ele é bem intuitivo, dá para achar relativamente fácil. Temos 2 intérpretes de Libras aqui, o Gabriel e o Joseph, que estão junto com a gente transmitindo a audiência. E, finalmente, esse evento ele vai ser gravado e disponibilizado no YouTube. Se alguém não conseguiu acompanhar, vai poder acompanhar, acompanhar não, vai poder rever o evento posteriormente. Ele não está sendo transmitido ao mesmo tempo no YouTube para não gerar problemas do tipo que aconteceram em outras audiências, em que a transmissão era simultânea. Porque aí as pessoas vinham aqui no Teams, iam no YouTube e faziam comentários nas duas plataformas, e depois diziam que ninguém estava respondendo, tal. Na verdade, a plataforma de participação é essa, é o Teams. O YouTube ele serve para retransmitir. Então, para evitar essa confusão, a gente está fazendo a audiência aqui, depois vai ser transmitido, vai subir no YouTube para quem quiser rever a audiência. Bom, o calendário das audiências públicas devolutivas. São 33 audiências, cada uma relativa a uma das subprefeituras. Elas começaram no dia 6 de outubro e vão até o dia 6 de novembro. Existe uma última audiência, que é a audiência de encerramento, é a 33ª. Ela é um pouquinho diferente das outras, porque além de falar do resultado do processo do orçamento do cidadão, ela também vai trazer os produtos que foram entregues pelo planejamento da prefeitura esse ano. Então, temos o programa de metas, temos o plano plurianual, temos o plano de ação da subprefeitura, e tudo isso vai ser apresentado nessa audiência de encerramento no dia 6 de novembro. Como vocês podem ver, a gente está bem no meio do ciclo. Parelheiros é a primeira audiência ali da coluna da direita, e todas essas audiências ocorrem das 18h30 às 21h30, de segunda a quinta. Por que sexta não? Porque sexta, tradicionalmente, tem um público muito baixo. Então, para evitar a falta de quórum, né, a gente tem distribuído sempre de segunda a quinta, 2 audiências por dia. E audiências que são realizadas em subprefeituras que não são tão próximas, porque eventualmente alguém que queira participar de 2 subprefeituras, mora ali na divisa, tal, tem essa possibilidade também de participar. Então, foi tudo organizado de maneira a fomentar a participação. O orçamento cidadão, ele pode ser acompanhado pela plataforma Participe Mais. Nessa plataforma aqui são apresentadas todas as propostas, tanto do orçamento atual quanto dos anteriores, os autores, o status, as análises de viabilidade das propostas e também os resultados, se elas foram eleitas, se elas foram consideradas viáveis ou inviáveis, e também os recursos remanescentes por subprefeitura. Guardem essa expressão, recursos remanescentes, e logo mais eu vou voltar para ela. Além do Participe Mais, a gente tem o site da CEPLAN, que é onde a gente pode encontrar outras informações sobre o orçamento da prefeitura e outros instrumentos de planejamento. Então, lá vai ter o calendário das audiências, vai ter a planilha com os recursos remanescentes, também vai ter a lista de propostas eleitas e analisadas, mas também teremos o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, que é bem mais amplo que o orçamento cidadão, e dá para acompanhar a execução do orçamento também.
E isso não só para 2026, 2025, mas também para os anos anteriores e o que tem para 2026 que já está lá, né? Atualmente já temos o PPA e a LOA a LOA não, a LDO do próximo ano. O site está aí embaixo, né? orçamento.prefeitura.sp.gov.br/orçamento/audiência pública. Quem estava acostumado a acessar no site da Secretaria da Fazenda, ainda é possível acessar, é um pouco diferente o endereço. Até o final do ano vai estar no site da Fazenda, depois passa a ser só na CEPLAN. Passo agora ao processo de orçamento cidadão. Vamos ver como é que foram as etapas durante esse ano e ver onde a gente se encontra. Então, lá em abril, foram realizadas audiências públicas, recepção de propostas. Essas propostas na audiência, elas foram feitas de uma maneira presencial, evidentemente, e foram feitos grupos para discutirem o que poderia ser feito para cada região e em papel feitas propostas coletivas. Também foram apresentadas propostas individuais em papel, só que do papel elas foram para a internet, foram inseridas no Participe Mais, de maneira que todas as propostas elas estivessem juntas no mesmo lugar, tanto aquelas que foram feitas diretamente pela internet, quanto aquelas que foram apresentadas na audiência pública. Aí, de todas essas propostas, a gente tem a atuação do Conselho Participativo Municipal. Um Conselho Participativo Municipal, a gente chama, né, os CPMs, eles são órgãos autônomos, eles não pertencem à prefeitura, não fazem parte da estrutura hierárquica da prefeitura, né? Eles são um conselho que é votado, tem legitimidade pela população, mas eles estão ali para funcionar mais como uma maneira de cobrar a prefeitura em relação ao território do qual eles fazem parte. Então, esse conselho, o Conselho de Parelheiros, ele escolheu, dentre todas as propostas que foram apresentadas, 15, né, sem colocar em ordem, mas das 15 que, na visão do CPM, faziam mais sentido, representavam melhor os anseios da população. Aí, em junho, é feita uma análise de viabilidade. Então, o que acontece? Essas propostas, elas são encaminhadas para os órgãos responsáveis, né? Então, a proposta é, por exemplo, construir uma unidade básica de saúde, é encaminhada para a Secretaria de Saúde. As secretarias analisam as propostas e dizem, é viável, podemos fazer isso. Essa análise de viabilidade, ela vai ter um caráter técnico, ou seja, possuímos condições de fazer isso, há um terreno para construir a unidade básica de saúde, faz sentido na organização da secretaria ter uma nova unidade básica de saúde ali, ou faz sentido em um outro lugar que é mais prioritário? Então, essa análise técnica é feita uma análise jurídica, a prefeitura pode fazer isso que está sendo pedido. Por exemplo, volta e meia apresenta propostas que são relacionadas ao metrô, e não é algo que a prefeitura pode fazer, o metrô é competência do Estado. Então, juridicamente, dá para fazer isso. E a terceira análise é a análise orçamentária, né? Podemos fazer isso no orçamento do ano de 2026. Por que precisa ser no orçamento do ano de 2026? Porque a votação do orçamento, ela serve para ter uma verba que precisa ser executada dentro daquele exercício. Ah, mas e se a proposta for uma obra muito grande? Bom, nesse caso, eventualmente a secretaria pode se comprometer com fazer uma parte daquilo. Vamos fazer o projeto, ou vamos conseguir o terreno. Quer dizer, cada proposta vai ter uma variação. Mas isso é importante ficar claro, né? Não significa que aquilo não vai ser feito, só significa que aquilo não pode ser feito naquele ano. Feita a análise de viabilidade, há uma interposição de recursos. Eventualmente, a secretaria ou a subprefeitura não conseguiu entender exatamente o que o munícipe, o que a proposta estava trazendo, né? E o munícipe ou o conselho pode dizer, não, não é bem isso que vocês estão falando, o que a gente queria era isso, né? Aconteceu alguns casos em que, feito o recurso, a secretaria disse, agora tudo bem, desse jeito eu consigo fazer. Então, essa fase de interposição de recursos foi para isso. Foi feita a revisão dos recursos pela secretaria e aí entramos em votação popular.
né? O Orçamento Cidadão, ele tem uma verba vinculada de 10 milhões de reais por subprefeitura. Então, o que que significa? Se temos 15 propostas, né, não necessariamente todas vão caber dentro desse valor, né? Estou falando de um valor global, não é por proposta, né? Um valor para o território da subprefeitura. Então, é feita essa votação e aí temos uma ordem de prioridade, né? Então, o Conselho Participativo, ele escolhe as 15 que serão votadas e dentro dessas 15, a população escolhe e prioriza a ordem que elas vão ficar. Aí, eu começo a pegar da mais votada até a última. Quanto que a mais votada custa? Custa, por exemplo, 5 milhões. Então tá, eu tinha 10 milhões, agora eu tenho só 5. 5 foram usadas. Vem a segunda proposta, custa 3 milhões. Então, tiro os 3 milhões, sobraram 2 milhões. Aí vem a terceira proposta, custa mais 3 milhões. Opa, já não deu. Mas eu garanti que as mais votadas fossem priorizadas e vão ser executadas através dos compromissos dos órgãos. Tá, e esses 2 milhões que sobraram, né? Já vai voltar neles. Finalmente, depois da votação, a gente vem para as audiências públicas devolutivas online, que estamos fazendo agora, onde a gente dá transparência para todo esse processo, mostra as análises feitas pelos órgãos com participação dos próprios órgãos, dos técnicos, e em 2026 é quando o compromisso tem que ser executado. Então, a gente entra na etapa de monitoramento. O monitoramento é feito através da plataforma Participe Mais, que é aquela mesma plataforma de votação. Então, prosseguindo. Antes de prosseguir, só um detalhezinho sobre o monitoramento. É sempre importante lembrar que a CEPLAN, ela faz o acompanhamento interno e publica as atualizações, mas o responsável por executar os compromissos é o órgão, seja a secretaria, seja a subprefeitura, né? Então, isso é importante separar esses papéis, né? Até porque eventualmente a gente recebe alguns questionamentos, né? Via ESIC e tal, e esses questionamentos a gente acaba tendo que direcionar, porque quem responde pelo compromisso é quem assume o compromisso. O papel da CEPLAN é organizar todo esse processo e, no final das contas, ajudar a monitorar para que todo mundo tenha acesso ao que vem sendo feito. Então, vamos falar agora um pouquinho dos resultados do Orçamento Cidadão 2016. A gente teve 182 propostas que foram priorizadas pela população, consideradas viáveis e eleitas, resultando em 185 compromissos assumidos pela Prefeitura de São Paulo com recursos do Orçamento Cidadão. Isso, por que tem mais compromissos que propostas? Porque às vezes tem propostas que podem ser resolvidas por mais do que um órgão, né? Então a gente acho que a gente tem um caso aqui em Parelheiros, né? Então, eventualmente, 2 órgãos, cada um se compromete com uma parte da proposta que foi feita. E por que com recursos do orçamento cidadão? Porque também há o caso em que as secretarias podem fazer com recursos próprios. Então, imagina que a gente tem uma proposta que é a revitalização de um parque. Tem um parque que tá sujo, está com um aspecto um pouco abandonado, e aí a população vota e quer que aquele parque seja revitalizado. Aí, a secretaria responsável, que no caso seria o Verde, depois vocês me corrijam, tá? Se eu estiver enganado, se eu estiver falando bobagem aqui, gente. Mas ela diz o seguinte: olha, a gente vai revitalizar esse parque, mas já estava no nosso planejamento. A gente já tinha até pedido recursos, né? Então a gente vai fazer. Então, sim, a proposta está priorizada, vamos assumir o compromisso, mas a gente não precisa do recurso do Orçamento Cidadão. O que é uma ótima notícia, porque significa que daqueles 10 milhões que foram destinados, vai sobrar dinheiro para outras propostas e o parque vai ser revitalizado. Então, esse é o caso em que a gente diz que a secretaria ou a subprefeitura, ela considerou a proposta viável com recursos próprios, né? Então, no total, a gente tem 230 propostas e 235 compromissos, cuja execução vai ser monitorada pela CEPLAN em 2026, além da indicação de recursos remanescentes. E aí, finalmente, eu chego na definição do que são os recursos remanescentes. Lembra que eu falei, a gente tinha 10 milhões de reais, aí uma proposta, hipoteticamente, usou 5 milhões, outra usou 3 milhões, sobraram 2 milhões de reais.
O que é feito com isso? A subprefeitura, na verdade, não a subprefeitura, né? Mas a população daquele território perde esse dinheiro? Não, não perde. É feito um contato da CEPLAN com os conselhos participativos municipais e o CPM que vão indicar onde esses recursos vão ser alocados. Então, sobrou um dinheiro, né, o CPM precisa dizer, olha, queremos usar nisso aqui ou naquilo ali, a gente quer aquele projeto que não foi aprovado, talvez a gente possa fazer uma parte dele ou ter um pouco, ser um pouco menos do que estava sendo proposto, enfim. E como é que é feito isso, né? Esse é um processo que tem que ser relativamente rápido e, de preferência, já em contato com o órgão que é responsável. Então, é uma articulação que já está começando, que a CEPLAN já fez contato com alguns CPMs, né, em relação aos recursos remanescentes, para começar a decidir onde esses recursos serão alocados, né? E é um volume grande de recursos remanescentes, né? A gente tem aí no Orçamento Cidadão do valor total, 250 milhões e meio de reais que foram alocados em compromissos assumidos e 69 milhões e meio que ficaram de recursos remanescentes, né? Se vocês somarem esses dois valores, vocês vão ver que vai dar 320 milhões de reais, que é exatamente o número de subprefeituras, 32 vezes 10 milhões de reais, que é o valor de cada uma das subprefeituras, né? Então, reforçando, esse dinheiro não é perdido, ele tem que ser destinado e o CPM vai ter essa responsabilidade de indicar para onde que esse dinheiro vai. E qual é o saldo remanescente de Parelheiros, né? A gente pode ver aqui nessa tabelinha que Parelheiros está ali em azul do lado direito, ela teve um total de 8.350.000 destinado para o orçamento cidadão e 1.650.000 reais de recursos remanescentes. Então, o Conselho Participativo Municipal vai ter que definir sobre essa verba, os 1.650.000. Que mais? Acho que isso é o mais importante, né? Vocês veem que varia muito, né, o remanescente, porque tem subprefeituras que votam em propostas que às vezes são muito caras, né? Tem um valor muito alto, e às vezes por serem altas não cabe dentro do orçamento cidadão. Então, a gente vê que, só como curiosidade, né, no Jabaquara tem um saldo remanescente de quase 9 milhões de reais. É quase todo o valor do orçamento cidadão. Ao passo que tem algumas que conseguiram usar exatamente os 10 milhões de reais, como Santo Amaro, Moca e Cidade Tiradentes. Bom, participação social. Como é que ela aconteceu? Como que rolou durante esse ano? A gente tem aí um total de 3.133 propostas que foram inseridas no Participe Mais, dentre as virtuais, as coletivas, as individuais digitadas, e um total de 37.591 votos. Parece pouco quando a gente olha para uma cidade como São Paulo, né, que a gente está falando aí de 11, 12 milhões de habitantes, né, e realmente é pouco. Mas se a gente olhar para o histórico do Orçamento Cidadão, a gente vê que ano após ano o número de propostas, o número de votos, ele vem crescendo, né? Então a gente tem esses dois prismas. Vale a pena perceber que o fato de estar crescendo é que a coisa está funcionando, está sendo institucionalizada, e a nossa intenção como representantes da CEPLAN é que o processo ganhe cada vez mais força e cada vez mais consiga aproximar a população efetivamente do poder público, do governo, e ajude o governo a tomar decisão com um olhar que só o munícipe consegue ter sobre o território. A gente vê que Parelheiros é uma das subprefeituras que teve maior participação, né? Não chega aos quase 8 mil de São Mateus, mas são 4.243 votos, que é um número bastante significativo. Acho que, salvo engano, é a segunda maior votação. E o número de propostas razoável também, 83, né? Acho que está dentro da média da proposta das subprefeituras, mas o que chama a atenção é isso, tem bastante participação e isso é bastante legal, significa que o processo está ganhando tração na subprefeitura de Parelheiros. Sobre as propostas por subprefeitura,
dados específicos, né? Dessas 83 propostas recebidas, 73 foram virtuais, vieram diretamente no Participe Mais, e 10 foram feitas em audiência pública. E o mais legal é que são 10 propostas coletivas, ou seja, o pessoal que participou se reuniu ali na audiência, discutiram e fizeram a proposta. Teve 48 presentes na audiência de Parelheiros, da primeira fase, e 22 falas, 22 registros para manifestação oral. E aí eu reforço que todas as propostas, o resultado da priorização, análise de viabilidade, recursos, etc., os valores, votos, tudo isso estão no Participe Mais. Se você clicar lá, vai ter um filtro, escolhe a subprefeitura Parelheiros ou outra que vocês queiram acompanhar, e dá para ver tudo que foi apresentado, né? Dá para filtrar se é viável, não viável, se foi eleita ou não eleita, dá para ver com detalhes. Bom, resultados do Orçamento Cidadão 2026. A gente tem aqui as 15 propostas que foram priorizadas pelo CPM, e dessas propostas, a gente tem 5 que foram consideradas viáveis e eleitas, né? Ou seja, dentro dos 10 milhões, a gente conseguiu cinco propostas transformarem em compromissos pelas secretarias. Ou seja, a partir de agora passa a ser uma obrigação da secretaria de fazer no ano de 2026, né? O limite aqui, se eu não me engano, em Parelheiros, ele se deu pelo teto do orçamento cidadão. Então, a proposta seguinte, ela provavelmente já custaria mais do que o saldo remanescente. Então, por isso que a gente só teve 5, né? Tem subprefeituras que conseguem, às vezes, colocar 10 propostas, se elas são propostas mais baratas. Tem outras que, às vezes, colocam uma proposta, porque ela sozinha já consome praticamente toda a verba, né? Então, isso varia muito, depende muito da realidade de cada local e das propostas que foram apresentadas. A gente vai entrar com mais detalhes quando as secretarias apresentarem cada uma desses compromissos. E aí, indo já para a finalização da minha fala, apresentar um pouquinho do orçamento municipal de 2026, né? É, o projeto da lei orçamentária, ele estimou receitas de 135 bilhões e meio para o ano que vem. Isso dá 7,79% a mais do que o que tinha sido estimado em 2025, que foi de 122 bilhões. Nossa, é muito? É muito. Aumentou bastante? Eu acho que aumentou como tem aumentado todos os anos. É normal que o recurso da prefeitura aumente, mas a tendência é que o nosso recurso cada vez aumente mais devagar. Ele vai continuar aumentando por alguns anos, mas tem uma reforma tributária que foi votada. Isso vai diminuir um pouco a participação de São Paulo nos recursos orçamentários, né? Mas não é nada para, enfim, entrar em desespero, tal. É algo ao qual a cidade vai se adaptar com os anos que vão passando. Mas é interessante para vocês saberem qual é o valor do orçamento da cidade de São Paulo. Como é que esse orçamento ele é distribuído, né? Aqui a gente tem o que a gente chama de funções, né? Que são as funções públicas, são as grandes áreas de investimento, né? Então a gente tem sempre um peso maior para educação e saúde, né, com 30 bilhões, 25 bilhões, seguidas por urbanismo, que tem quase 17 bilhões, né, e transporte, que está com quase 10 bilhões de reais. Então, é só para vocês terem uma ideia de como é que é consumido a verba de cada uma das áreas da prefeitura. E aí vem, né, habitação, assistência social, segurança pública, saneamento e cultura, que também tem um peso relativamente grande no orçamento. Bom, fazer uma propagandinha aqui do caderno do orçamento. O que é o caderno do orçamento? Todo ano, a CEPLAN ela apresenta o orçamento, que é um documento geralmente muito técnico, muito difícil de acompanhar para quem não é da área, traduzido, vamos dizer assim, ou colocado numa linguagem mais simplificada, uma linguagem que o cidadão consegue acompanhar e ler, né? Vocês podem entrar lá no site da Fazenda ou no site da CEPLAN, né, e olhar a edição de 2025.
Esse QR Code que está na tela também é possível acessar por ali, né? E em 2026, como não poderia ser diferente, nós também vamos apresentar um caderno do orçamento. Então, ali vai estar mais claro o que que a prefeitura faz com todo esse dinheiro que entra, como ele é gasto, para onde ele vai, numa linguagem muito mais simples do que você tentar abrir uma planilha de orçamento, que eu confesso que eu mesmo tenho bastante dificuldade, às vezes, para entender. A publicação ela está prevista ainda para o primeiro trimestre de 2026, provavelmente até março já teremos o caderno do orçamento de 2026. E agora eu vou encerrar essa parte da apresentação. Vou tirar aqui o compartilhamento da tela. Deixa eu só puxar aqui. E aí eu queria projetar uma outra tela para a gente poder acompanhar as propostas. Mas antes eu vou fazer uma pergunta, porque eu não estava acompanhando o chat esse tempo todo. Queria saber se está tudo bem, Ari. Podemos continuar? Tudo certo, Thiago. Então tá ótimo. Então eu vou compartilhar aqui novamente a minha tela, mas agora vai ser um pouquinho diferente. Pronto, acredito que vocês já estão vendo. Se não estão vendo, está para aparecer na tela de vocês. Deixa eu só ajeitar aqui, porque mais uma vez eu perdi a câmera. Aqui, achei vocês. Bom, então agora a gente vai começar a chamar os órgãos para falar das propostas. A gente está discutindo aqui aquelas 15 que foram escolhidas pelo Conselho Participativo Municipal de Parelheiros. Então a gente vai falar tanto das viáveis, das inviáveis, e daquelas viáveis que não foram eleitas. Para começar, a gente chama a representante da SM Sub, e é a Geisa. Geisa, acho que você já pode abrir seu microfone. Boa noite, Boa tudo noite, tudo bem? bom, Geisa? Tudo jóia, tudo legal. Então tá ótimo. Então é Bom, assim, eu vou marcando aqui, como eu sei que tem muita gente que está no celular, eu vou ler a proposta, tá? Às vezes fica mais fácil para vocês saberem do que a gente está falando. E aí você teste os seus comentários, né? O que que a Sub acha sobre ela, por que que vamos fazer, por que que não vamos fazer, vocês ficam à vontade, tá tá bom? bom, pode ser. Então, vamos começar aqui pela proposta 2307, que é executar pavimentação e drenagem para as ruas José Bonifácio e o Antônio Carlos de Lima, acho que é isso. Uhum, Então, sim. fica à vontade. Então, essa proposta foi considerada viável, né? Vai executar a pavimentação e a drenagem da água pluvial, base da pavimentação é a pavimentação, com piso de concreto intertravado. O valor fica 875 mil para as ruas José Bonifácio e para a rua Antônio Carlos de Lima também 875 mil, foi considerada viável. Legal. E aqui aí eu já mostro para vocês, né? Viável com recurso do orçamento cidadão. Então, esse é um daqueles casos que está dentro dos 10 milhões que foram disponibilizados. Aí, a próxima proposta, Geisa, é a 2897. Eu estou colocando na ordem que elas foram votadas, tá, gente? Apesar de estar diferente aqui do lado, mas a gente vai passar por todas. A 2897 é revitalizar a Praça do Trabalhador. Então, essa proposta também foi considerada viável com o orçamento do orçamento cidadão, com recurso do orçamento do cidadão, e é a revitalização da Praça do Trabalhador com adequação do parque, com cobertura móvel, adequação da quadra de areia com colocação de piso sintético, recuperação das mesas e bancos, colocação de equipamentos para exercício e cobertura da quadra poliesportiva no valor de 2.400.000. É isso aí. Então, como é que funciona, gente? Esse valor de 2.400.000, ele está dentro dos 10 milhões que foram reservados. A subprefeitura ela vai receber esse valor e assumir o compromisso de, no ano seguinte, executar tudo isso aí que a Geisa falou. E aí entra a parte sempre da cobrança, né, do munícipe, né? Às vezes tem dificuldade e tal, a gente sabe que as coisas não são sempre
tão fáceis, mesmo que o dinheiro esteja disponível, né? Faz parte também o Conselho Participativo, o munícipe cobrar da subprefeitura e acompanhar. E para isso que a CEPLAN fica disponibilizando no Participe Mais o monitoramento de cada um desses compromissos. Aí a gente passa então para a próxima, que é a 3301, que é executar drenagem e pavimentação da estrada José da Cruz no Parque América. Então, também foi considerado viável com o orçamento do orçamento, com recurso do orçamento cidadão, e é assim, vai executar a drenagem da água pluvial, tá? A base da pavimentação e a pavimentação da estrada José da Cruz. Vai executar a pavimentação da referida rua com piso de concreto entretravado. O valor é 1.250.000. Perfeito. Temos aqui, então, mais uma proposta viável dentro dos 10 milhões de recursos do Orçamento Cidadão. A próxima é a 3297, é isso? Que é Então, mais uma drenagem e pavimentação Rua João Schunk, é assim que fala? sim, João Schunk. Eu não sou do bairro, né? Então desculpem se eu estiver falando bobagem. Também é com recursos do Orçamento Cidadão, 1.750.000, e é executar a drenagem e a pavimentação da Rua João Schunk. É uma das ruas principais lá de Parelheiros. Legal, mais uma dentro ainda dos 10 milhões. Aí tem a 1731, que é uma concha acústica. Que legal isso aqui. Instalar a concha acústica, né? Fica 1.200.000. No Parque Maria Fernandes, né? Aqui tem o CEP, instalar uma concha acústica para melhor qualidade do som nos eventos, né? Ah, E que essa bacana. proposta, ela é interessante que ela é junto com outra subprefeitura, com outras secretarias, a questão da concha acústica aqui, né? Eu Deixa eu ver estava vendo aqui que essa proposta é uma daqueles exemplos de que teve recurso, né? No é, primeiro é, momento, a subprefeitura indicou que não seria possível fazer, talvez porque não tivesse indicado onde seria essa concha acústica, pelo que está aqui, não foi indicado o local, mas depois da indicação a subprefeitura reconsiderou e disse, ok, podemos fazer. sim. Essa parte do recurso, eu só vou abrir um parênteses aqui, isso é algo novo no processo do orçamento cidadão. No último orçamento, o cidadão não teve recurso, né? Então, a gente percebia que muitas vezes a proposta não ia para frente, simplesmente porque teve um mal-entendido ali na comunicação entre a proposta e o órgão. Então, por isso que essa fase de recurso foi colocada para alinhar e, como a gente vê, fez todo sentido, né? Quer dizer, não faz o menor sentido a gente deixar de fazer algo que poderia ser feito só porque não ficou muito claro, né? Ou por parte de quem falou, ou por parte de quem escutou. Então, acho que é importante ressaltar que as críticas que vocês fazem, sugestões que vocês fazem ao processo do orçamento cidadão, elas também são importantes para a gente aprimorar. E aí, Geisa, eu vou passar para a próxima aqui, que é a 3298, que é a Sim. construção de um campo de futebol na Ponte Seca. E aí eu já faço um parênteses. Aqui a gente não está falando mais só de viabilidade ou não viabilidade. Aqui a gente está falando de não eleita. Ou seja, aqui é 3 milhões o valor dessa proposta. Ela era próxima da lista, né? E vocês Uhum. lembram que tinha sobrado acho que 1,5 milhão, pouca diz, mais ou menos isso. É por isso que ela não entrou, porque ela não cabe no saldo que tinha sobrado. Mas eu vou deixar mais para a Geisa também falar sobre isso, e salvo engano, a Secretaria de Esportes também vai falar sobre isso. Então, esse campo de futebol da Ponte Seca, ele foi considerado inviável. Por quê? Porque nessa área não tem área pública. Porque nesse local onde quer, nessa região onde eles estão querendo construir o campo de futebol, não tem área pública, não tem área disponível, né? Então, por isso que ela é inviável. Mas acho que a gente tem aqui, a Secretaria de Esporte também se manifestou. Então, daqui a um tempinho, eles também vão falar a respeito desse mesmo compromisso, só que Uhum. sobre uma outra ótica. Sim, Então, sim. Tem algumas propostas que elas têm, que elas são em dupla, né? Essa daí é uma delas, né?
Tá certo. E aí é importante a gente ouvir porque às vezes tem outros olhares que podem até facilitar ou dizer também é difícil por isso, enfim. Vamos passar então aqui para 3302, que é a pavimentação ecológica da rua Manuel Martins de Araújo. Uhum. Então, ela foi considerada inviável. A estrada em questão, essa rua Manuel, a estrada em questão, isso aqui é uma fala do técnico que foi ao local para fazer a vistoria. Não fui eu que fiz, mas foi, eu estou falando em nome do coordenador. Então, assim, ela foi considerada inviável. A estrada em questão encontra-se localizada numa região afastada dos núcleos urbanos, com baixo fluxo de veículo e limitada densidade populacional. O volume de veículos que utiliza a estrada é reduzido, sendo composto majoritariamente por veículos agrícolas e de pequeno porte, o que não justifica, nesse momento, o alto investimento exigido para a pavimentação, também diante das limitações orçamentárias. E eles resolveram que os recursos seriam melhor alocados, aproveitados, em região com maior concentração populacional, onde tem diversas localidades e pode abranger maior número de pessoas. Foi isso que, Foi, assim, e causar maior impacto social e econômico, né? tá bem. Então, feita a análise técnica, foi considerada que ela seria inviável. Inviável por ter pouca gente que utiliza, né, em relação ao recurso, poucos veículos, a maioria agrícola, foi por esse motivo. Tá bem. Ok, eu vou passar então para a próxima proposta aqui, que é criar um espaço de lazer e cultura para a comunidade em vulnerabilidade social, que também vai ser respondida pela Secretaria de Esportes, mas vocês também Então, analisaram, né? também foi considerado viável pelo mesmo motivo. Não tem espaço público lá para implantar. Tá certo. Pelo mesmo motivo do campo de futebol. E até pelos valores, assim, vocês podem ver que assim, ela sozinha já consumiria um valor muito grande do orçamento cidadão. Uhum. 611, pavimentação ecológica em diversas ruas do engenheiro Marcilac. Então, essa proposta ela foi muito abrangente, segundo o técnico, porque assim não foram indicadas as ruas, não foram, ela foi muito subjetiva e por esse motivo ela foi considerada inviável. Ao passo que teve outras que foram indicadas, né, especificadas, e, e elas acabaram entrando, né? Sim, Tá certo. 2548, aí mesma vamos. coisa, pavimentação ecológica em diversas ruas do engenheiro Marcilac. Então, essa aí ela foi considerada viável, mas ela não foi eleita. Eu acho que isso é por causa do valor. Porque, assim, executar a pavimentação em diversas ruas da Engenheiro Marcilac. Na Estrada da Fazenda, era 3.175.000. Na Evangelista de Souza, 4 milhões. E na outra, 775.000. Então, é considerável possível de fazer, só que o recurso não é muito alto, né? Então, ela é viável, mas não foi eleita. Tá, Geisa, tem aqui no parecer técnico também, também citam a questão do afastamento dos núcleos urbanos, né, que Ah, é a mesma também. coisa, né? Acho É que a mesma coisa. Tá? Ah, ele talvez, falou, sim. não, assim, que Também talvez tem tenha essa questão. considerado isso também, né? Tá, Porque, então, a 2.548 e a 3.302 é o mesmo motivo. É muito afastada do urbano para poder, né? O recurso é muito alto, né? E é muito afastada, abrangeria poucas pessoas. vou passar então, Geisa, para a última aqui da subprefeitura, que é a 2847, que é pavimentar a Avenida Sabará, Rua Manuel Pereira de Barros e outras. Então, essa foi considerada viável, Viável? mas ela não foi Não foi eleita. eleita, né? Não foi uma das Então, escolhidas. assim, Tá. o objetivo seria fazer a drenagem da água fluvial à base de pavimentação na rua Manuel Pereira de Barros e na Avenida Sabará. É 3 milhões. Então, Tá. assim, ela é viável, é possível fazer, só que dentro do recurso ela não foi priorizada. Assim, então,
E aí, Não foi eleita, né? sim, sim, Geisa. E aí, antes de passar para Mariana, que vai falar pela secretaria das subprefeituras, fica uma dica, né? Como sobrou uma verba de recursos remanescentes, o Uhum. conselho pode eventualmente olhar para alguma dessas ruas que acha que é mais prioritária, que daria para fazer pelo menos uma parte, e Hum, apontar, olha, vamos fazer aqui, por exemplo, né, tem a Avenida Sabará, descida da Chapecó. Estou dando um exemplo, ó, 465 mil, né? certo. Talvez seja possível olhar, dá para fazer, então vamos fazer só essa. Mas aí eu só estou dando uma dica para o conselho se articular o quanto antes com a subprefeitura, né? Para já, quando esse dinheiro for disponibilizado, para já ver se tecnicamente dá para fazer e tocar. Então é só uma orientação aqui do que daria para, um exemplo do que daria para fazer com recurso remanescente, tá? Só exemplo, tá, gente? Não estou falando que precisa ser isso, né? A decisão é do conselho. Geisa, muito obrigado pelas falas. Peço que você fique Nada. aí, né? Depois, eventualmente, se tiver alguma questão do pessoal, né, na audiência. E eu vou Uhum. passar agora para Mariana Soares, para falar por SM Sub. Olá, boa noite, Thiago. Você me ouve? Ouço muito bem. E eu já vou marcar aqui algumas. Marcar aqui o que está designado para vocês comentarem, né? A primeira é executar pavimentação da Travessa João Pernambuco. Aliás, primeiramente, desculpa, Mariana, obrigado pela participação, obrigado pela presença na audiência. Ah, eu que agradeço em participar. Então, podemos falar dessa proposta que foi considerada inviável, 3299. Isso. A 3299 seria executar a pavimentação da Travessa João Pernambuco. Ela foi considerada inviável porque, além de não ser um logrador oficial, está localizada em uma área de preservação permanente. Então, a gente considerou ela como inviável. Então, ela não Também que pode ser feita, né? Por ser área de teria preservação. que fazer uma consulta também. Ah, Então, tá, é algo mais complexo. isso. E também Entendi. tem a questão do logradouro não oficial, que a gente teria que fazer uma regularização também. Tá bem. A seguinte é a executar drenagem e pavimentação da estrada José da Cruz. Essa vocês responderam como a subprefeitura, né? Essa daí é 3301, né? Isso, Que é 3301. executada na José da Cruz. Então, essa daqui é drenagem, a gente também classificou como inviável tecnicamente, por causa da questão ambiental, mas seria também uma consulta, porque, de acordo com a lei, né, ela fica numa área de preservação do Capivari Monos. Então, ficaria sujeita ao licenciamento ambiental. Por isso que a gente classificou como inviável. Mas Inviável, é mas a isso, subprefeitura ela classificou como como viável. viável, é. Mas aí Even- teria essa consulta, né, com Aham. o pessoal do Verde para poder fazer os trâmites do licenciamento ambiental. Eventualmente eles têm um olhar um pouco mais localizado sobre o território, né? Às vezes pode até perceber que daria para fazer, enfim. Que é o interesse. Então, às vezes Uhum, acontece isso, né, gente? Um assume o compromisso e o outro diz que não dá, mas aí a cobrança isso, agora é sobre quem assumiu, tá? exatamente. Agora a gente passa para a próxima, que a Geisa já falou também, que é da pavimentação da Sabará, Rua Manuel Pereira de Barros e outras, Isso, que foi não eleita, né? Ela disse que era viável, mas que acabou não entrando na lista. exatamente. Tanto a Geisa, né, da Sub de Parelheiros, quanto nós, de SM Sub, classificamos como viável, né? Uhum. Porque constatou-se tanto a viabilidade técnica como também financeiramente, que é um valor de 3 milhões, mas ela não foi eleita. Então, Tá bom. Mas eventualmente, novamente fica a dica, né, gente? Se, uhum, se às vezes dá para conversar, né? Enfim, fazer com os remanescentes. Tem uma que não está marcada aqui, mas que já foi considerada viável, que era aquela da José Bonifácio, né? Não sei se você tem isso. algum comentário, não está na minha listinha aqui para vocês falarem. Porque a Geisa já falou que foi aprovada, que foi o seguinte, a gente considerou viável,
a SUB também considerou viável. Então, foi um acordo, né, que a SUB ficaria responsável pela execução exclusiva, né, que eu acho que está mais próximo do local. Ela é viável tanto financeiramente quanto tecnicamente. Então, essa questão ficou para a SUB executar exclusivamente, Tá com certo. os recursos do Orçamento Cidadão. Mariana, agradeço sua participação aqui, obrigado pelos esclarecimentos. Vou chamar agora o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde. Então, a gente tem aqui ou o Daniel ou a Lirian, não sei qual dos dois está. O Daniel. Daniel está aqui. Olá, isso, continua aqui. Boa noite. Tudo bem, Daniel? Tudo ótimo. Então, temos 3 propostas aqui. A primeira é adquirir unidade móvel de saúde na zona rural de Parelheiros e Marcilac. Ela foi considerada inviável. Boa noite novamente. Exatamente. São duas questões, né? Como é uma área exclusivamente rural, a gente fica muito condicionado às questões climáticas, né? Hoje, Parelheiros tem o território coberto 100% por saúde da família, né? Que tem os agentes comunitários que eles fazem essas visitas domiciliares, agendam essas visitas domiciliares. Então, a proposta se tornou inviável. A gente também corre um risco, sabe, de ter, justamente por... Opa, falhou? Tá falhando um pouquinho, Daniel. Vamos ver se você está localizando, colocando num lugar melhor aí para. Que eu tô em casa. Não, tudo bem, vamos lá. Então, e aí... Então, a gente tem essa questão também, né, de como a gente já tem o território coberto, por a gente ter esse equipamento que é subutilizado, né? E dado a questão dos valores, né, a gente entende como uma proposta que não era viável. Tá certo. Vou passar então para 1745, que é colocar em funcionamento o ambulatório de especialidades de Parelheiros. Isso. Só me dá um minutinho. Qual foi a proposta agora? 1745. 745, né? Isso. Olha, então, essa proposta, a gente como uma avaliação técnica, né? A gente entende que ela é uma proposta viável, mas ela já existe, né? Por ela opera com poucos profissionais, né? Ela atualmente é uma da administração direta, e o conselho gestor ele aprovou para a gente transferir para o contrato de gestão, né? O que hoje, por exemplo, as UBS, elas também já estão por contrato de gestão. Isso ia nos permitir ampliar o número de especialistas, incluindo dermatologistas, que hoje a gente tem pouco. Dado que os profissionais de hoje, né, como são da direto, estão por concurso público, e hoje a gente não tem tantos concurso público, né? Então o equipamento divide espaço com a UBS. Mas assim, aí teve a análise da viabilidade orçamentária que tornou ela inviável. Tá bem. E a última da saúde é construir 1748, construir clínica de hemodiálise na região de Parelheiros. Deixa eu abrir aqui, porque eu também estou no celular. Desculpa, qual é a outra? É 1748. Agora. Oi? 1748. Não estou conseguindo abrir aqui, mas vamos lá. Bem, então, como você falou lá no começo, deu até o exemplo do metrô, né? Que muitas vezes a gente está numa instância municipal. As clínicas de hemodiálise hoje, elas são, como que eu posso dizer? Ela vem do orçamento do Estado, né? Então, assim, hoje a gente já tem uma clínica aqui na região de Capela de Socorro, que ela é regionalizada com Parelheiros. Então, além de ser, né, e aí eu estou falando um pouco, mas como eu falei, da governabilidade do Estado, e aí a gente falando um pouquinho como município, para a gente ter uma clínica de hemodiálise, a gente tem que fazer esse acordo de regionalização. Hoje existe já uma na Capela de Socorro, que atende basicamente essa população de Capela e Parelheiros. E o que a prefeitura faz diante disso, né? SMS, a gente fornece o transporte para os pacientes que estão mais afastados, né? E que tem uma questão de locomoção
prejudicada, então a proposta se torna inviável por conta disso. Entendi. Depende de uma articulação que depende de outros entes, né? Do Estado, no caso. Do Estado, ela é uma... Tanto é que quando um paciente, ele entra numa insuficiência renal e ele está internado, quem articula essa vaga diretamente é o hospital no próprio sistema CISRIM, que é do Estado, entendeu? Uhum, entendi. Tá bem, Daniel. Agradeço a participação. E agora eu vou chamar a Secretaria de Esportes com o meu xará, Tiago, também colega de carreira. Tudo bom, Tiago? Tudo bem, Tiago? Boa noite. Me Tudo. ouve bem? Ouço bem. Prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Digo mesmo, Tiago. Vamos falar Começar aqui. então, Oi, fica à vontade. A começar 1709. isso, começar antes da proposta, né? Saudar a participação de todos aqui na audiência. Parabenizar você pela condução aí, muito didática e bem efetiva. Então, começando pela proposta 1709, ela traz um texto com um detalhamento bastante extenso, mas a síntese dela é a implantação de espaço de lazer e cultura para a comunidade em situação de vulnerabilidade social. Então, ela tem um detalhamento do que é a proposta, né, passando por várias localidades da região de Parelheiros. E o nosso parecer da Secretaria de Esportes foi pela viabilidade, porém, houve uma ressalva de que seria necessária a indicação de local com cadastro existente na Prefeitura para implantação e avaliação das condições de implantação do equipamento. Essa ressalva foi uma ressalva que figurou em alguns pareceres nossos, não está na próxima proposta que a gente vai analisar, vai passar aqui, mas ela também é válida para a próxima proposta, porque ao longo desse ano de 2025, a gente, em alguns casos isso teve um efeito positivo, em outros não, mas a gente fazia o recebimento da proposta apresentada, dava um parecer pela viabilidade, mas negociava com a subprefeitura qual seria o melhor local para a implementação quando a proposta não trazia isso muito bem formatado. Nesse caso aqui, não tem a indicação precisa de um local, mas o parecer foi pela viabilidade, com uma estimativa aí de 7 milhões de reais para a implantação, com recurso do Orçamento Cidadão, porém ela não foi uma proposta que foi eleita dentre as priorizadas pela subprefeitura. Tá bem, Tiago. Agradeço. Passo aqui para o próximo, que é 3298, que já tinha sido. Não, essa não tinha passado. Construir um campo de futebol na Ponte Seca, 3298, é isso, né? Isso, exato. A proposta também ela guarda alguma semelhança, porém há uma indicação de um local onde antes existia uma escola estadual. É um local sugerido, não é um local definido para a proposta, então dentro desse mesmo conceito de haver um posicionamento pela viabilidade da proposta, porém com essas ressalvas de uma indicação junto à subprefeitura para qual seria o melhor local de fato para ser implementado. Igualmente, ela foi uma proposta que teve um parecer pela viabilidade, porém não foi eleita dentre as propostas priorizadas pela subprefeitura. Tá bem. Então, esse é mais um daqueles casos em que estava viável, mas não entrou na lista das priorizadas. Tiago, agradeço os comentários e vamos continuar aqui, vamos seguir. Eu vou passar agora para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. E quem vai falar pelo Verde e Meio Ambiente é a Marcela ou o Roberto Carlos, ou os dois, né? Não sei quem é que vai falar. Isso, É a seria Marcela. nós dois. Ah, os dois então. Isso. Marcela, vocês têm uma proposta só, que é a 3301, que é executar drenagem e pavimentação na estrada José da Cruz, no Parque América, que foi considerada viável, né? Ela já foi comentada aqui pelo pessoal da subprefeitura. Então agora tem a parte da Secretaria do Verde, por gentileza. Isso. Boa noite a todos. Essa proposta ela foi considerada viável pela subprefeitura de Parelheiros
E aí entra na questão do verde, do meio ambiente, por estar na área da APA Capivara e Monos, que o Roberto Carlos ele é o gestor da APA. Então, no momento do licenciamento, essa proposta ela vai passar pela Secretaria do Verde nesse sentido. Então, por esse motivo, a subprefeitura considerou viável para execução, né? Se o Roberto Carlos quiser fazer algum comentário a mais, seria nesse sentido mesmo a questão do verde e do meio ambiente. Roberto, fica à vontade. Olá, Se quiser Tiago. Boa falar. noite a todos e a todas. Então, isso chegou para a gente na secretaria, a gente colocou lá alguns questionamentos, justamente por estar dentro da área de proteção ambiental, e o questionamento que a gente tinha feito é que tipo de pavimentação seria colocado. Então, na época, a gente sugeriu que não fosse a pavimentação asfáltica, né, a tradicional, e sim, como está no nosso plano de manejo da unidade de conservação, que buscasse uma alternativa dentro aí do escopo que a gente tem de pavimentação ecológica. E a Geisa já tinha colocado aí na fala dela que essa é a proposta, né, com a pavimentação ecológica, o sextravado. Se for essa a proposta, com certeza, dentro do Conselho Gestor da APA Capibari Monos, nós votaremos sim para que seja colocada essa pavimentação nessa estrada aí, José da Cruz. Essa é a nossa consideração. Legal, eu acho que por isso que é muito importante também, às vezes, ter essa conversa anterior, né? Não é só uma questão de votar ou não votar, mas poderia simplesmente dizer, tecnicamente não dá para fazer porque precisa da autorização da Secretaria do Verde. Não, mas já teve essa conversa, Roberto já colocou aqui qual é a condição, né, para ser aprovada, mas tudo indica que pelo texto da proposta é justamente o piso de concreto intertravado, que está aqui o compromisso. Então, tudo indica que não teremos esse problema, não esse problema, né, mas não esse obstáculo técnico para realizar. Bom, era só essa proposta de vocês, Roberto e Marcela. Agradeço a participação e vamos seguir aqui com a última proposta para ser analisada, que é da cultura. É a 1709. A 1731 é a instalação da concha acústica, ela já foi considerada viável, né? Mas a gente tem, aliás, é a mesma proposta que foi apresentada pelo Tiago agora, né? Criar espaço de lazer e cultura para a comunidade em vulnerabilidade social. Da parte de cultura, vocês tinham considerados viáveis ou não? Boa noite, Fernanda. Seja Oi, boa bem-vinda noite, aqui. Tiago. Boa noite a todo mundo que está aqui acompanhando a audiência também. Eu vou só pedir licença para me apresentar. Eu sou a Fernanda, sou assessora técnica na Secretaria Municipal de Cultura. Participei do processo de análise das propostas. Então, agora eu vou apresentar aqui nossa análise sobre a proposta 1709. Como o Tiago já falou, também teve uma análise da Secretaria de Esportes e Lazer. A parte da cultura é sobre a revitalização do espaço existente que a proposta propõe. Eles gostariam da revitalização desse espaço para oficinas, cursos. Eles também pediram a criação de uma área de recreação infantil acessível, construção de um campo de futebol, disponibilização de sala de dança, teatro, música e oficinas culturais. E também acho que é bom ressaltar que essa iniciativa foi apresentada pela ONG Fonte de Amor e Solidariedade. Pelo que eu entendi pela proposta, ela é uma ONG bem atuante ali na região. Bom, por parte da SMC, a proposta foi considerada inviável pelo fato de que essa revitalização de espaço é em um imóvel vinculado a uma entidade específica, né? Então, a gente não tem os instrumentos legais necessários para aplicação direta de recursos públicos. Normalmente, obras dessa natureza elas só podem ocorrer mediante chamamento público para celebração de parceria com OSCs, conforme o marco regulatório da Lei Federal 13.019 de 2014,
ou por meio de emendas parlamentares impositivas, que são previamente aprovadas pelo Legislativo. Então, infelizmente, é uma proposta inviável. Tá bem. Obrigado, Fernanda, Eu que agradeço. pela explicação. E agora a gente passou por todas as propostas, então eu vou parar de compartilhar de novo a minha tela, e logo já vou passar para a fase de participação dos munícipes. Então, aqueles que quiserem participar nesse momento, eu peço para clicarem no botão de erguer a mão. Eu vou colocar um contadorzinho aqui na tela de vocês, né? Como eu disse, não vou ser draconiano com esse contador. Se precisar passar um pouco, pode passar, não tem problema. Só estou abrindo aqui. Compartilhar, janela, aqui. Pronto, tá aparecendo para vocês? Acho que sim, né? Então tá. A gente tem 2 inscritos por enquanto. Quem quiser falar, a qualquer momento aperta o botão e aí a gente vai pela ordem de inscrição. O primeiro inscrito para fala é o Marcelo Siqueira Moreira. Então, Marcelo, Ari, dá uma olhada aí no microfone dele. Pronto, Marcelo, você já ativou o microfone, então fica à vontade para falar. Legal, Thiago. Boa noite a todos, boa noite a todas. Todos me ouvem? Estamos ouvindo. Legal. Thiago, a gente vem acompanhando já de anos para trás e para frente também, como está sendo feito a modalidade do orçamento cidadão aqui na cidade de São Paulo. A gente viu poucas mudanças, tá, na minha visão, tá? Isso daí é uma crítica construtiva que eu já fiz para a Secretaria da Fazenda na época. Esse ano é o primeiro ano da CEPLAN, né, com relação ao orçamento cidadão. E a gente precisa ter, naturalmente, perspectivas para o ano de 2026 para 2027, né? Porque hoje é só uma devolutiva e, naturalmente, eu acho que é importante nós todos termos uma orientação com relação ao que vamos fazer para o ano que vem, né? Por isso que eu até coloquei no chat a conversa que nós vamos estar marcando aí com o Vicente Calvo, que é o subsecretário da CEPRAM, né? Nós do CPM Lideranças SP, naturalmente, e a gente precisa ter mudanças, tá? Eu acho que uma mudança bem clara com relação a essas verbas remanescentes, tá? Nós estamos aí percebendo que tem um zum aí no ar, e aí depois você responde, Thiago, que os conselhos participativos não vão deliberar verbas remanescentes. Eu acho que isso daí é um zum que não precisa existir, precisa ser reafirmado que vai existir essa deliberação pelos conselhos e também a participação popular, né? Porque as propostas, 10 delas foram levadas para votação através da própria população, né? Então, a gente precisa ter essa reafirmação, até para não ter esses zuns aí no ar, né? A gente percebeu, né, que agora nas apresentações, o maior gargalo que a gente viu aqui em Parelheiros, Maxilac, foi a área da saúde, tá? Praticamente todas as propostas não foram aprovadas pela Secretaria de Saúde. Então, a gente vê, Daniel, você que deve estar ouvindo aí a minha fala, a gente espera que isso mude, né? E uma coisa importante, que para deixar claro aqui para a população que nos ouve, aqui de Parelheiros de Maxilac, é que está existindo as audiências públicas na Câmara Municipal referente ao orçamento 2026, tá? E aí, gente,
é muito importante aquelas propostas que não passaram agora no Orçamento Cidadão, que elas sejam levadas para a Câmara Municipal, porque ainda o orçamento não foi aprovado, o orçamento está por aprovar ainda pela Câmara Municipal. Ontem foi realizada a 5ª audiência pública, tá? Lá no Butantã, tá? E vão ter várias e várias audiências públicas aí para a gente estar colocando. E aí é importante a gente ir em massa para a Câmara Municipal e apresentar as propostas por escrito, tá? Então, eu deixo aí essa minha fala. Se tiver oportunidade, Thiago, da gente se inscrever novamente, a gente está aí à disposição. Obrigado. Tá bem, Marcelo, obrigado. Eu não vou responder agora em respeito primeiro ao pessoal todo que vai falar. Eu quero deixar pontuar uma coisa. Recursos remanescentes serão decididos pelo Conselho Participativo Municipal. Então, se está tendo algum zoom, alguma coisa nesse sentido, não procede, tá? Isso está nas normas que regem o Orçamento Cidadão. Então, eu vou passar agora a palavra para o Toninho Colônia. Toninho. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Perfeitamente, Toninho, fica à vontade. Beleza. Boa noite, Tiago. Boa noite, Marcelo Siqueira, Cássio, Daniel da Saúde, todas e todos. Então, o motivo da minha intervenção aqui, da minha fala, gente, é mais para falar um pouquinho em relação a essas duas propostas da saúde em Parelheiros. Eu vou usar um termo bem leve, né? Elas ter sido inviável, porque, considerando a resposta que o Daniel apresenta, ela não tem muito sentido. Com todo respeito, Daniel, que eu conheço há muito tempo, um profissional, até mesmo a sua resposta, mas o que acontece? Parelheiros é muito grande, gente. Só quem sabe da dificuldade de Parelheiros é quem mora em Parelheiros, é quem mora lá no Negão do Jipe, é quem mora lá no Mambu, é quem mora depois do final da barragem. Não vamos considerar Parelheiros aqui no céu de Parelheiros, ou no terminal de Parelheiros, ou na subprefeitura de Parelheiros, que fica no Jardim dos Álamos. Então, esses atendimentos de hemodiálise precisa sim, e eu acho que o Marcelo foi muito feliz na fala dele aí, como sempre, que elas precisam ser revistas. Elas precisam ser revistas. As pessoas que precisam de hemodiálise, mesmo com esse acompanhamento que o Daniel coloca, a gente sabe disso, ele sabe que eu sei disso, como é que funciona, que tem o acompanhamento de um carro, as dificuldades são muito grandes, sabe? Até para você conseguir um carro para fazer o deslocamento de uma pessoa que está para fazer hemodiálise, de Parelheiros para a Capela do Socorro, é muito difícil. E isso precisa ser revisto com mais responsabilidade. Eu acho que esta é a palavra, com mais respeito, com mais humanização. A outra coisa é quando se fala do funcionamento do AE, Ambulatório de Especialidade de Parelheiros, que funciona precariamente. É muito precário esse serviço do AE de Parelheiros, começando pelo espaço físico, que está dentro, o AE está dentro de um espaço físico, junto com a UBS, com 7 equipes, que não tem lugar para as pessoas nem fazerem reunião, e eu estou falando dos profissionais, não tem lugar nem dos profissionais fazer um atendimento de qualidade, com qualidade, sabe? Sem contar, ou contando, com a falta de atendimento, com a falta de especialidade da nossa região. Então, eu fico chateado, na verdade. Eu podia usar aqui um monte de palavrão aqui, né? Mas com todo respeito, eu vou usar uma palavra bem leve. Eu fico muito chateado quando vem algumas pessoas que não conhecem o território, ou até conhecem um pouquinho, mas infelizmente apresentam uma proposta dizendo que é inviável. Não, pode apresentar uma proposta melhor. Vamos trabalhar com a comunidade, vamos ouvir a comunidade, vamos ouvir o conselho gestor, vamos ouvir as propostas que a gente já encaminhou para a supervisão técnica de saúde ou até em outras audiências.
Tiago, obrigado. Por enquanto é isso. Já passei até do meu tempo, mas a gente agradece a sua boa colaboração aí, Tiago. Obrigado. Imagina, Toninho, estamos à disposição aqui. Obrigado pela fala. Vou passar para a próxima pessoa, que é a Maria Cecília. E só um ponto antes, Maria Cecília. Fernanda, eu vi aqui que você tinha mais um comentário para fazer. É, não sei se eu entendi errado, mas tinha um ponto que eu pulei, foi isso? Oi, não, é que na proposta 1731, se eu não me engano, tinha a questão do Natal iluminado, mas no fim eu vi a parte de recursos e o pessoal pediu para tirar a parte de Natal iluminado e focar só na concha acústica, que foi o que a Sub apresentou. Ah, tá. Então tá tudo certo, tá? Desculpa, eu achei que Isso. eu tinha me enganado Imagina, aqui. Desculpa. Eu vou voltar imagina. então agora aqui para o pessoal. Desculpa te interromper, Maria Cecília. Fica à vontade para abrir seu microfone quando quiser começar a falar. Boa noite a todos. Eu concordo com a fala do Marcelo Siqueira, eu concordo com a fala do Toninho. Nós que somos de Movimento Popular de Saúde, a gente tem uma preocupação e uma luta muito intensa com a questão da saúde pública na região, que é muito precária, né? Nós temos quando fala de transporte para hemodiálise, um desrespeito, é uma ausência de empatia, o sofrimento das pessoas que vão fazer hemodiálise é muito grande, a distância é longa, e isso acaba agravando a saúde em razão do próprio cansaço, né? E o transporte não é tão simples assim como o Daniel coloca, é bastante complicado, né? Outra fala sobre a especialidade, né, que fica na UBS ali em Parelheiros. Falta consultório, falta sala e falta profissionais, falta especialista. Nós temos um caso de Marcilac, um senhor que precisava fazer uma cirurgia cardíaca e ele não fazia, não acabou atrasando e tudo mais, em razão de ausência de especialista. Então, assim, saúde não é brincadeira. E parece que a administração pública municipal pouco se importa. Por exemplo, vou dar só um exemplo rapidinho, a unidade básica de saúde de Marcilac, da vila de Marcilac, ela é insalubre. Ela não tem consultório, ela não tem espaço para curativo. De lá até a UPA de Parelheiros é 58 minutos. Se você chega na UBS passando mal, que lá uma pobreza extrema, uma população extremamente vulnerável, você não tem você tem a medicação para atender a população, mas você não tem nem aonde colocar. Então, eu acho que vocês estão brincando, vocês, no sentido gestor público, né, com a saúde pública da população. E mais, em Marcilac, raramente se consegue ambulância para socorrer alguém. Eu não sei nem o que falar, porque assim, a fala da pessoa com relação à saúde não contempla em nada. É só isso, boa noite, muito obrigada a todos pela atenção. Obrigado, Maria Cecília. O próximo a falar é o Cássio de Souza Silva dos Santos. Cássio, pode abrir o seu microfone já. Boa noite a todos e a todas que estão aí, Marcelo, o Toninho e outras pessoas que estão aí. Pessoal, vamos lá. Referente à proposta que foi falada aí, foi a 2548 sobre a pavimentação em algumas ruas de Marcilac. A gente fez um movimento muito grande, tivemos 728 votos
e foi muita gente que votou. Eu acredito que essa proposta tivesse fechado e primeiro a gente tinha levado esse valor para Marcilac. Eu discordo quando o rapaz que fez a avaliação dessa rua aí falou que a Estrada da Fazenda, a Estrada Evangelista de Souza, atravessa na Bor Teixeira, ela não tem movimento. É o que a Cecília acabou de falar, a Maria Cecília acabou de falar, é o que o Toninho acabou de falar. O pessoal ele não conhece o território de Marcilac, Palilheiros, é muito grande, é muita gente que mora em Marcilac. Para vocês terem ideia, o ônibus sai do final do Marcilac cheio que não cabe ninguém, fica a gente no ponto. A gente estamos aí com o inquérito civil relacionado ao transporte e também estamos com outro inquérito civil relacionado a uma proposta mesmo, que está presa na SM Sub. Essa proposta, ninguém sabe o que vai acontecer com ela. Eu espero que essas propostas que foram eleitas, que estão eleitas aí pela sociedade civil, elas não venham cair no esquecimento, como caiu no esquecimento a proposta do Jardim dos Eucaliptos, que era para pavimentar algumas ruas, Estrada do Gramado, Rua Josefina Miro, Rua Dr. Miguel Campos, Rua Ministro Marcos Freire, Rua Padre Domênico, Rua Pedro Mascaroff. Então, essas propostas, elas caíram no esquecimento. A gente também teve que entrar com um inquérito civil, porque é inaceitável. A proposta se tornou totalmente viável, recurso, não teve na época recurso, mas ela foi viável, foi feito o projeto, o processo sem estar trancado, que é uma coisa extremamente um tapa na cara da sociedade civil, porque a gente não consegue consultar e saber o que está acontecendo dentro dessa proposta. Era para ela ter sido executada no final de 2024, ela não foi executada. Então a população participou, se doou, foi em todas as reuniões do Conselho, assim como o povo de Marcilac. Concordo com o que o Marcelo disse. Marcelo deixou uma coisa bem clara aí. Está vindo aí a audiência pública relacionada a São Paulo Transporte, as PETRANS, CT, as subprefeituras. Então, acho que é o momento da população se juntar agora e cobrar essas propostas aí que estão praticamente pendentes. É só isso aí, meu desabafo. Obrigado a todos e uma ótima noite. Cássio, obrigado pela fala. Passo para a próxima, que é a Geise Souza. Geise, você pode abrir seu microfone, por gentileza. Geise, você já está habilitada. Você consegue abrir seu microfone? Deixa eu tentar colocar como apresentador aqui. Tenta agora, Geise. A gente não está conseguindo. Você consegue digitar no chat? Não está indo, né? A gente já tentou tecnicamente habilitar aqui. Vamos fazer o seguinte, Geise. Eu vou pedir para você sair e entrar novamente. E aí a gente passa para o próximo e a gente vê se consegue resolver a sua questão técnica. Mas da nossa parte, a gente já disponibilizou para você poder abrir e fechar seu microfone à vontade, tá bom? Ari, vamos para o próximo então, enquanto a Geise tenta. O próximo é o Agamenon Amorim. Já pode abrir seu microfone. Estamos com uma outra questão aqui. Desculpa, Agamenon. O seu microfone está aberto, a gente está vendo aqui, mas não estamos escutando. Pode falar. Ouviu? Agora sim, eu acho que é só um problema de sinal mesmo. Ah, tá. Boa noite, Tiago. Boa noite aos demais aí, Marcelo, Cássio, Toninho e todos, né? Eu venho aqui fazer o quê? Aproveitando um ensejo aí dessa devolutiva,
e o direcionamento da conversa na área da saúde, porque assim, é uma observação que é muito grande, porque o que eu vejo é um grande descaso, esse acesso oportuno judia da população, principalmente a população como o Marcelo, o Toninho, a nossa colega aí do Macilac, foram muito felizes na fala deles, porque, infelizmente, as pessoas que estão na gestão de administração, seja ela na hora da saúde, seja ela na área do transporte, elas não sentem na pele o que os moradores da região passam. Igualmente, esse acesso oportuno. A pessoa tem que estar 4 horas da manhã, igualmente, esses dias aí todo mundo está vendo uma calamidade muito grande sobre a nossa temperatura aí, muito frio, muita chuva. As pessoas 4 horas da manhã na porta da UBS. Eu tenho um enorme prazer de dizer que eu moro no Santa Fé. A UBS é uma boa administração, dos funcionários que trabalham lá enfrentam muita coisa e tem uma necessidade muito grande, que inclusive eles trabalham lá sufocado, que não tem um atendimento de prestação de serviço. Igualmente, nas salas que a gente vê dos próprios médicos e funcionários, são caixas de equipamentos largados lá dentro, tudo sufocado, e eles fazem de tudo para nos atender muito bem. Então, quer dizer, esse acesso oportuno, a pessoa chega às 4 horas da manhã, até abrir um portão 7 horas, olha o tanto que essa pessoa já sofreu. Para pegar uma senha, gente, para ser atendido à parte da tarde, sabe? É um descaso muito grande. É como se fosse falado aí pelo Toninho, uma falta de humanidade. As pessoas ser humanitárias, Porque isso é um dever do poder público nos atender, Mas a maneira que se trabalha, que se administra, a gente não sabe nem mais o que fazer. Se reclama na ouvidoria, se reclama no Ministério Público, porque não adianta reclamar os gestores, porque parece que continua a mascarar. E isso dói muito. Está aí o exemplo aí, o nosso Hospital Parelheiros, nós necessitamos sabe, de um jeito que já foi falado lá na Secretaria da Saúde sobre aquele portão, estão abrindo lá, o negócio está andando da maneira que eles querem, que a gestão quer, que os administradores querem. Parece que o que acontece, que os nossos administradores, eles querem ir contra a sociedade civil, não querem ver a sociedade civil bem. Então, não adianta se falar que o nosso país, hoje em dia, nós estamos vivendo mais com a velhice, porque o índice está aí muito grande. Então, quer dizer, e eles esquecem que eles também estão ficando velhos. E está faltando muita atenção, fica muito fácil. Pessoas que não conhecem a região de Parelheiros, ou então com outras regiões, como se fosse falado, o Toninho falou aí, lá do Jardim das Fontes, falou do Fundão, que agora passou meu nome, eu conheço muito bem do Negão do Jipe, e aí vai. Mas tem bairros aqui mais próximos que também é um sufoco. Então, quer dizer, é muito fácil chegar diante de uma resposta negativa e dar negativa para a gente. Igual se fala de transporte, quando se fala de transporte, está se falando de saúde. O Cássio aí foi muito bem falado também. Nós necessitamos, a nossa linha aqui é uma vergonha, gente. Isso é um descaso muito grande que estão fazendo até com os próprios funcionários do hospital, que tem a linha do circular, São Nicolau, Hospital Parelheiros. Gente, os motoristas, eu não sei se nem existe fiscal, faz o horário que quer, funcionários vão de a pé para não perder horário, é muita humilhação. E fora os pacientes, os usuários que usam dia a dia. Então, quer dizer, é um descaso muito grande do poder público. E nós queremos o quê? Uma resposta à sociedade civil paga por isso, por tudo. Às vezes a gente até se altera nas nossas falas, mas através disso a gente faz com que a gente nos enxergue. Desculpa aí passar o tempo, eu fico agradecido pela atenção, Tiago. E vamos fazer a força de estarmos lá sim na Câmara,
Infelizmente, a gente tem o nosso dia a dia. Opa, assim, ligando meu microfone aqui. Vocês estão sendo super educados, tá, gente? Ninguém aqui está se exaltando, tal. Fiquem bem tranquilos quanto a isso, né? Acho que a ideia da audiência é isso. A gente trata com civilidade e traz aqui as questões que precisam ser trazidas. Então, quanto a isso, estamos tranquilos. Temos mais duas falas aqui, são pessoas que já falaram. Ah, não, falta a Geise. Geise, você consegue abrir seu microfone agora? Agora sim, boa noite. Ah, muito bem. Boa noite. Vamos Tudo lá, bem, então. boa noite a todos. Tiago, eu vou falar sobre as propostas que foi falada, mas depois eu tenho 3 adendos para deixar aqui registrado. Tá bom. Quando falou-se da prova, a proposta 1731 referente à Concha, ela vai ser construída, o endereço é na Praça do Trabalhador. Está bem especificado lá quando fez o recurso, ela é para ser colocada na Praça do Trabalhador. Só para deixar que vocês estavam falando que estava só o CEP, mas quando foi feito o recurso, estava lá o endereço completo. Tá, mas acho que depois eles reviram, né? Quando fala da inviabilidade da proposta 3299 da João Pernambuco, é uma coisa que deixa a gente assim meia triste dela falar que é pelo fato de não ser rua oficial. Essa na verdade é uma travessa, porque as ruas, na verdade, foram feitas 4 ruas ao entorno dessa travessa João Pernambuco. Então, quando ela fala assim que não foi feita pelo fato de não ser oficial, não ter CEP, fica meio vago esse argumento dela de dizer que essa justificativa dela de dizer que deu inviável por causa disso. Quando o Daniel fala que é inviável a clínica, vamos falar também referente à saúde, todos nós falamos, porque todos nós moramos aqui. Quando fala disso, nós temos uma estrutura muito grande no Hospital Parelheiros. Eu acho assim um absurdo dizer que não pode ter uma clínica de hemodiálise no hospital, que agora está vindo gente de todo lugar, porque agora estão fechando os hospitais e deixando só de urgência e emergência. Quando esses técnicos vierem fazer essas visitas, principalmente aqui no extremo sul, Marcilac, Parelheiros, poderia chamar assim, a sociedade civil para poder estar fazendo um acompanhamento, para poder estar mostrando para eles, porque eu acho que a análise técnica deles é muito olhar técnico, até demais. O AE, quando ele falou que foi inviável, tem gente que passa 6 a 9 meses esperando um psicólogo na fila de espera. Então fica meio vago quando fala assim, está tendo, temos. É meio complicado quando se fala assim. 3 coisas que eu queria falar com você. Na ausência aproveitando que tá as meninas da SUB e da SM SUB, na ausência de monitoramento das propostas do orçamento de 2025. Quando a gente entra lá no portal, está sem como que eu falo? Sem informação. Sem parecer técnico. Sem atualização, você disse? Oi, Geise. Informação nenhuma. A última informação das propostas de 2025 está em atualização. Isso, desde maio. Geise, desculpa, a sua fala comeu um pouco, né? É a respeito das propostas, né? Do monitoramento das propostas, não é isso? Acho que é o seu microfone. 2025. Tá. Tá. Alô, Geise, tá escutando? Tá me escutando? Vamos, pode falar, vai só para complementar. E eu queria te perguntar, quando você falou no começo a responsabilidade pela transparência no portal do Participe Mais? Eu acho que tá. Eu
eu vou tentar responder rapidamente aqui, porque eu não escutei bem direito, mas assim, monitoramento, ele é feito pelo Participe Mais a cada 2 meses, relativamente ao que está andando em 2025. Esse monitoramento vai até o comecinho de 2026, das propostas em execução esse ano. Não tem a ver com o que a gente está discutindo aqui. O que a gente está discutindo aqui será monitorado no ano que vem. Se não tiver informação, tiver faltando informação, pode mandar um pedido, abrir um ESIC para a gente lá em CEPLAN, ou diretamente no órgão que é responsável. Se a informação não tiver condizente com o que vocês esperam, vocês podem questionar o órgão responsável. Então, vou dar um exemplo. A subprefeitura de Parelheiros tem um compromisso que assumiu, e no monitoramento a informação está vaga, ou parece que está muito atrasado, que não vai dar tempo. Vocês podem, claro, sempre falar diretamente com a subprefeitura ou abrir um pedido de informação para a subprefeitura, que aí eles vão esclarecer, né? Mas a gente tem a obrigação de colocar o monitoramento, todos os órgãos têm essa obrigação de colocar lá no site, tá? A segunda Correto. pergunta, eu não entendi. Porque estava com problema na comunicação. Na Desculpa que verdade, é essa mesmo, é a ausência de informação no monitoramento. Tá. Então já fica a informação aqui tanto para a Geise quanto para todos os outros, né? Essa é uma pergunta que a gente tem bastante, tá? Eu tenho aqui, para a gente continuar, 2 pessoas que já falaram. Como a gente está com um tempo livre, eu vou liberar de novo o microfone para essas 2 pessoas se manifestarem, mas aí eu peço para a gente já encerrar e dar o tempinho para essas 2 pessoas e depois a gente volta para o pessoal da prefeitura e da subprefeitura falar. Então, primeiro eu vou passar para Maria Cecília, que já tinha levantado aqui a mão. Oi, na realidade, eu só queria fazer uma complementação na fala da Geise e do Agamenon, né? Quando o rapaz falou que foi inviável a questão da clínica de hemodiálise. O que não se observou com um pouco mais de profundidade, reflexão, é que isso tem que ser discutido na supervisão técnica de Parelheiros. Antes era um rapaz de pouco diálogo, de pouco entendimento, que era muito difícil falar com quem não entendia, um péssimo gestor. Me parece que agora é uma outra pessoa, e eu acho que ela deve saber que, pela demanda que nós temos na região, cabe uma clínica de hemodiálise, sim, e não depende do Estado para montar a clínica de hemodiálise, não. Inclusive, mais de 90% da questão da saúde, das clínicas de hemodiálise, elas são todas parcerias, são contratadas, não são equipamento direto do SUS, não são. São contratos de prestação de serviço. E o transporte, eu vou voltar a falar, nós temos um serviço social das UBS, da SF, na região nossa do Extremo Sul, que é ruim demais. Para vocês terem uma ideia, nós temos alguns cadeirantes lá em Marcilac, e há um dos cadeirantes faz acompanhamento na ACD, e a assistente social não soube fazer o requerimento para que o menino fosse atendido pelo transporte municipal que o atende. Então, quem fez tudo foi a assistente social da ACD. E mudando de assunto, né, senão a gente vai estender demais, eu fui conselheira de saúde durante muitos anos, cerca de 20 anos, então a gente tem um pouco de noção. Um outro fato que eu não sei se o Cássio e o Marcelo estão sabendo, o primeiro ônibus que sai do último ponto de ônibus de Marcilac sai às 4 da manhã. Hoje saiu às 7.
não havia ônibus anterior a este horário. Também não havia obstrução na Engenheiro Marcilac que impedisse que o ônibus trafegasse. Então, assim, é uma situação muito complicada. Somos extremamente abandonados, com pouca ou nenhuma assistência. A referência de poder público no distrito de Marcilac, que é 200 quilômetros quadrados ao todo, nós temos quem? Nós temos um atendimento do CRAS e uma UBS. Nem escola municipal nós temos. Há uma parceria da prefeitura com o Estado e acabou. Então, assim, se o CRAS e a saúde não funciona, então fecha as portas, porque a situação está bem crítica. Era só essa complementação que eu gostaria de fazer. Muito obrigada. Eu que agradeço, Maria Cecília. E eu vou passar para uma última fala agora, que é o Marcelo, que vai falar de novo. E aí, na sequência, a gente passa para os órgãos da prefeitura falarem. Legal, Tiago. Tiago, a gente, como eu já falei na minha fala anterior, vem acompanhando desde 2020 aí o Orçamento Cidadão aqui na cidade de São Paulo, tá? E a gente percebeu que esse ano, e igualmente no ano passado, nós tivemos um período de recursos, né? Nós não tínhamos isso anteriormente, tá? E muitas das vezes as pessoas estavam reclamando para nós que os recursos eles não são vistos, né? Com um olhar mais crítico, né? Um olhar mais apurado, né? Muitas das vezes as pessoas vão ao recurso, naturalmente apoiado aí pelo Conselho Participativo Municipal, para fazer o quê? Para o técnico voltar atrás e olhar com um olhar mais profundo em relação a isso. Por quê? Porque a viabilidade, como todo mundo aqui sabe, se não sabe, vai saber, a viabilidade é um tripé, né? Um tripé que tem o parecer técnico, o parecer jurídico e o parecer econômico, tá? E aí é que vem o gargalo das coisas. Quando vai no parecer técnico e jurídico, muitas das vezes, o técnico é expert, legal. Mas quando ele vem com a desculpa do econômico, aí é que são elas. Eu não vejo nenhum técnico, tá, bater nisso com bastante regularidade. Dizer assim, ó, eu subi o terceiro andar, fui falar com o secretário para melhorar essa parte econômica, tá? Então, eu pego no pé agora dos técnicos, realmente, porque os técnicos têm que bater nessa tese, se não tem o econômico, tem que bater na tese para o secretário ir atrás do econômico. Não tem o porquê ficar discutindo se tem tecnicamente a proposta é viável, se juridicamente é viável, se não tem dinheiro. Hoje nós estamos discutindo hoje um orçamento de 135 bilhões para a cidade de São Paulo, tá? Fora uma coisa que eu estou observando nas audiências, que os vereadores estão batendo, há um valor subestimado, tá? Um valor subestimado aí na ordem de 1 bi, de 2 bi, de 3 bi, né? E isso é um dinheiro que precisa ser gasto, que precisa ser colocado. Então, o técnico tem que bater nessa tecla, porque ele é nosso funcionário para ver as coisas que são boas para a população. Então, neste caso aí, a população não está sendo vista nesse caso, tá? Então, eu peço para os técnicos que a partir do próximo ano, quando houver o caráter da viabilidade, que na parte econômica ele vá a fundo com o secretário, não tenha medo. O técnico ele tem estabilidade no emprego, né? O técnico ele é um funcionário público que não vai ser demitido. Ele é igual o cipeiro, né? Igual a gente tem aí nas indústrias, né? Ele não é demitido. Então, ele pode bater na tecla a favor da população. Terminando a minha fala com relação ao que a
Maria Cecília colocou. Maria Cecília, dia 15, agora último de outubro, tivemos audiência pública na Câmara Municipal com relação ao orçamento da Secretaria Municipal de Transporte, SP Trans e CT. Sabe quantos apareceram lá das secretarias? 0. Não apareceu ninguém. Graças a Deus, eu fiz uma fala lá na audiência, e aí os vereadores caíram em si e vão convocar todas essas 3 secretarias, aliás, 1 secretaria e 2 autarquias, né, para dia 5 de novembro estar participando da audiência pública, agora de forma convocatória, tá? Porque eles não fizeram a parte deles de passar as coisas como tem que ser feitas. Então, dia 5 de novembro é o dia bom para a população ir para a Câmara Municipal e exigir os seus direitos lá na Câmara Municipal, né? Uma coisa só para encerrar, Tiago, nessa mesma audiência, eu fiz questão de colocar a questão, na audiência do dia 16, a questão do SP 156, tá? Para a SP Regula. Tá? A SP Regula não trouxe nada favoravelmente ao SP 156, ou seja, o SP 156 está sendo sucateado e não está trazendo nada para nós. Tá? E aí, eu acho que é muito importante a gente bater numa tecla que a gente tem que melhorar o SP 156. Tá bom? Muito obrigado, Tiago, pela oportunidade novamente. Marcelo, obrigado pela fala. Com isso a gente encerra a participação dos munícipes e agora eu vou abrir para os representantes dos órgãos falarem. E eu vou começar chamando o pessoal da saúde, que foi a secretaria mais acionada aqui nas falas, né? O Daniel ou a Lirian. Não sei quem é que vai falar. Talvez os dois. Oi, pessoal, boa noite. Fica à vontade, gente, o microfone é de vocês. Pessoal, meu nome é Lirian, tá? Eu sou a nova supervisora da supervisão de parelheiros. Um prazer estar aqui com vocês. Em relação às questões da saúde que foram colocadas, né? Primeiro eu vou falar da questão da hemodiálise, né? Dessa proposta da hemodiálise. Eu acredito que o que nós quisemos colocar, né, em relação à Secretaria de Saúde, quis colocar em relação à inviabilidade da proposta, é que todas, como uma das pessoas disse até, né, numa das falas, né, que ela estava muito correta no que ela colocou, todas as nossas clínicas de hemodiálise são conveniadas, né, com o município, não são clínicas próprias, né, então, acho que talvez não tenha ficado bem claro na explicação da nota, né, que essa não viabilidade não seria porque seria em relação a gente implantar uma clínica, porque nossas clínicas são conveniadas, né? Então, como funciona, né? O Estado, ele credencia essas clínicas, então são clínicas privadas, que têm interesse, né, muitas vezes por isenção de imposto, algum interesse em ter um credenciamento junto ao Estado, para que ela possa prestar esse serviço para o município, né? Então, o Estado credenciando essas clínicas, nós homologamos, né, e utilizamos em colaboração essas clínicas, né? Então, a pessoa falou muito bem colocado, né, assim que funciona, né? Então, não que a gente não tenha interesse em ter clínicas em Parelheiros, nós entendemos bem, né? Eu estou chegando agora no território, sei que vocês têm muito mais tempo que eu, né, em Parelheiros, mas nós entendemos bem a dinâmica, né, e a dificuldade, pensando até que Parelheiros, o território de Parelheiros é muito extenso, né? 1/3 do território do município de São Paulo é Parelheiros, então a gente tem essa distância, mesmo sendo em Capel do Socorro, pode ser uma distância grande, dependendo de onde você estiver em Parelheiros, mas o que a gente quis colocar foi realmente que esse credenciamento é feito pelo Estado e são clínicas que são conveniadas com o município, né? Então não há implantação de serviço próprio pela prefeitura, né? Então, acho que vale a pena, né, um estudo, mas em relação a clínicas que têm interesse, talvez de credenciamento, né, e a gente pode levar isso para discussão na nossa reunião de conselho gestor da supervisão, né, que é isso que mesmo a outra pessoa colocou, né, que as discussões são realizadas na supervisão de saúde. Então, convido a todos a participar das nossas reuniões de conselho gestor, né, amanhã até terça-feira, amanhã nós temos uma reunião de conselho gestor, elas ocorrem mensalmente, e toda a população é convidada a participar, né? Lá nós discutimos as questões da saúde,
e todos têm direito à voz, né? Os nossos conselheiros votados têm direito a voto, né? Nas nossas deliberações, mas todos são convidados a participar. Então, eu convido a todos aí na supervisão, vai ser um prazer imenso conhecê-los pessoalmente, né? E em relação ao Aparelheiros, que foi colocado muito bem por todo mundo aqui, né? Nós já temos uma proposta, na verdade, por isso que eu estou convidando todos a participarem da nossa reunião de conselho gestor, porque é lá que nós discutimos isso e nós já passamos isso em reunião de conselho gestor, né? Nós também concordamos que o AE tem uma déficit muito grande, até porque hoje ele é da administração direta, né? Então, nós temos uma proposta já via conselho gestor da própria unidade, né, de passar ela para o parceiro, né, para a gente ter um aumento aí de profissionais, né, porque os profissionais foram aposentando da prefeitura, né, a gente sabe que não está tendo concurso para reposição desses profissionais, e a gente vai conseguir, passando por parceiro, ter um aumento das especialidades, né, e ter o AE funcionando realmente como um AE no território, que é muito importante. Então, a gente já tem um processo SEI que foi encaminhado para a coordenadoria, está aguardando verba realmente para aprovação, né, dessa ampliação do AE. Então, isso, na verdade, estava aguardando a reforma. O AE, alguém falou sobre a falta de salas, né, de condições no AE. O AE ele passou por uma reforma agora recente, ele está ainda em reforma, né, tanto o AE quanto a UBS Parelheiros, pela ata da secretaria, né, que vinha valores do BID, né, e a gente está em vias de terminar essa reforma. Então, a unidade já está ampliada, que é o que estava aguardando, na verdade, para poder depois tentar passar para o parceiro após essa reforma, a adequação física, né, da unidade. Então, a gente está em vias de término dessa reforma e já foi encaminhado o plano solicitando autorização para passar para o parceiro, para a gente poder ter aumento, né, no quadro do AE. Tá? A gente realmente está aguardando agora a autorização de SMS, de secretaria, né, para aprovação de valores também, porque é um custeio que vai aumentar aí, né, para o contrato de gestão da supervisão de parelheiros. E eu acho que é isso, gente. Não sei se o Daniel gostaria também de esclarecer mais alguma questão que foi colocada. Sim, mais uma vez, boa noite a todos. Eu acho que o espaço torna-se importante justamente para a gente dialogar, para a gente colocar o ponto de vista da gestão, como bem foi dito aí. Como a Líria colocou a questão das clínicas hemodiálise, né, isso tem uma pendência maior do Estado, como já havia comentado lá, e que a gente, enquanto supervisão, a gente tenta, entendendo essa distância do território, amenizar essa situação cedendo o transporte, né? Então, assim, dentro a gente tem as vans que fazem o transporte, claro que a gente entende que não é suficiente, né? A demanda muitas vezes é maior do que a oferta que temos de transporte, mas isso é um apoio que a supervisão e aí a coordenadoria tenta para amenizar essa distância, né? Então, acho que só colocar essa questão do transporte aí que acho que é importante a gente dar uma enfatizada. Alguém colocando também em relação ao UBS do Marcilac, né, as condições da unidade, nós temos várias unidades, inclusive a gente fez uma comissão na nossa supervisão, né, no nosso conselho gestor da supervisão para participar das reuniões na subprefeitura, né, em relação da gestão participativa, né, para poder realmente pleitear também junto, né, do orçamento a adequação das unidades que a gente tem em Parelheiros, né? Nós temos várias unidades que precisam de adequação física, né? Marcilac é uma delas, sim, né? Como foi bem colocado. Nós estamos procurando, na verdade, um terreno, né? Junto à subprefeitura, junto ao subprefeito, nós já conversamos com eles, né? Para procurar um terreno que a gente possa fazer uma construção. Então, o orçamento cidadão vai ser muito bem-vindo, né, caso seja utilizado na saúde para construção de unidades em Parelheiros e também reformas, né? A gente precisa ter algumas unidades que a gente precisa de reformas, como Colônia, né? Tem outras unidades que a gente já fez visita com supervisão, entrei em julho aqui na supervisão de Parelheiros, mas nós fizemos algumas visitas a unidades que estão precisando, né? Vila Marcelo, tem várias, na verdade, né? Rochelle, que a gente também está com processo, também para tentar um espaço no Parque Novo para conseguir construir uma unidade nova. Então, a gente se dividiu, né, no nosso conselho gestor da supervisão de saúde, junto com os nossos conselheiros também cidadãos, né, conselheiros que são usuários, trabalhadores e gestores, que é tripartite, né, e nós estamos nos revezando para ir na reunião, para justamente pleitear junto, né, e a gente pede apoio de vocês também, para que a gente possa receber, né, apoio na questão dos valores, né, para poder fazer essas adequações e construções de unidade que a gente sabe que são bem necessárias em Parelheiros. Obrigada.
E fica o convite aqui, né, para a participação dessa reunião de conselho gestor na supervisão. Lirian, Daniel, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Eu queria saber do pessoal dos órgãos da prefeitura ou da subprefeitura se alguém mais gostaria de fazer algum comentário, responder alguma dúvida, tem algo que gostaria de trazer? Que não temos ninguém se manifestando. A Geisa quer falar. Geisa, por gentileza, só abrir o microfone e falar. Boa noite, gente. Primeiro, dar boa noite, agradecer a todo mundo. E segundo, é falar que a concha acústica, ela é na Praça do Trabalhador mesmo, porque parece que uma pessoa ficou em dúvida. Ela vai ser construída na Praça do Trabalhador, com os recursos do Orçamento Cidadão. Só para esclarecer isso, desejar boa noite, bom descanso para todos. Tá bem, Geisa, muito obrigado. Então, assim, eu vou falar só pela CEPLAN, em resposta ao Marcelo, só um esclarecimento. Na verdade, não é esclarecimento, é um comentário. Claro que a gente tem visões diferentes sobre como uma coisa evolui no tempo ou não, né? Para quem está precisando muito daquilo, sempre está indo devagar, né? Mas eu acho que o processo de orçamento cidadão, né, é a primeira vez que eu estou participando desse processo de uma audiência, já participei de outras audiências de programa de metas, de outras coisas da prefeitura, mas eu tenho visto que é um esforço bem grande da equipe técnica para tentar fazer ele cada vez mais participativo, inclusivo e realmente institucionalizá-lo dentro da prefeitura. Hoje, a gente está discutindo se os recursos remanescentes, como eles vão ser usados, como é que se o conselho vai fazer, não vai fazer, tal. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha nem recurso carimbado para o orçamento cidadão. Quer dizer, as secretarias precisavam se comprometer com o próprio orçamento, o que, obviamente, torna as coisas muito mais difíceis, né? Então, eu acho que as críticas são válidas. Eu acho que a gente está tentando escutar os comentários, a gente está recebendo e-mails, muitas vezes os pedidos de ESICs que vocês fazem, né, tentando ver como que a gente pode melhorar esse processo. E, com certeza, todos os subsídios que vocês dão para a gente, para a CEPLAN como organizadora do processo do Orçamento Cidadão, eles vão ser aproveitados e ser utilizados para melhorar as próximas edições, né? E aí já pensando para 2026, 2027 e assim por diante. Então, se não temos mais nenhuma fala de representante da prefeitura, vamos então aqui passar para o nosso encerramento da audiência. A gente seguiu a pauta conforme estava anunciado. E eu queria agradecer a participação de todos, né? Do Ari, que deu suporte aqui para a audiência, os intérpretes de Libras, Joseph e Gabriel, e os representantes dos órgãos, a Geisa, Mariana, pela SMSub, a Lilian e o Daniel pela Saúde, Tiago por SEMI, Secretaria de Esportes, pela Secretaria do Verde, Roberto Carlos e a Marcela, e pela Fernanda. E pela cultura, a Fernanda. Também agradeço aos inscritos para a fala, Marcelo, Toninho, Maria Cecília, Cássio, Agamenon e Geise. E agora, às 8h35, eu encerro a audiência de Parelheiros e a gente se vê nas próximas aí, espero que cada vez mais integrando a atuação da sociedade civil junto ao governo e entregando o que vocês pedem. A gente se esforça e trabalha muito para isso, tá? Muito obrigado pela participação de todos e todas e tenham uma ótima noite. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, obrigada, pessoal. Obrigado, boa noite, abraço, gente. Obrigado. Boa noite, obrigado a todos.